Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo. Meu nome é Daniel Lucas e hoje nós estamos encerrando a série de adolescentes com esses dois convidados aqui muito top, né? E nós trazemos um tema nesse episódio chamados para o agora, como ministrar o evangelho para adolescentes, né? E hoje vamos bater um papo com o Guilherme e com a Giovana. E aí, gente, que prazer estar aqui com vocês, que alegria. E vamos lá. Foi um convite bem inesperado, né? Sim. Mas Deus chama a gente quando a gente menos espera mesmo. Verdade. Caraca, já começou assim já, gostei. E você que está nos assistindo, já curte, comenta, compartilha e não deixe de seguir os nossos patrocinadores. Isso é muito importante aqui, né? Para poder ajudar nós aqui também no canal, né? Giovana, tudo bem? Tudo bem, gente. Então, eu sou Giovana Sanches, tenho 18 anos e é isso, essa é a minha pequena apresentação. Hoje eu sou estudante, eu estudo para o vestibular atualmente e também sou professora de inglês. Gui, tudo jóia, mano? De boa. Eu sou o Guilherme Soares, eu tenho 15 anos, estou no primeiro ano de ensino médio ainda, mas graças a Deus eu já dou aula também de inglês, matemática e física. Olha aí, que massa. E tipo, se quiser contratar, só vai aparecer o teu Instagram aqui. Uma boa ideia, né? Aí já Galera, Vamos aí. contacta lá e bora marcar uma aula. Então, aula de qualquer coisa nós tá dando. é isso aí, o Gil arrasa em física, química, matemática, ele é o cara de exatas. E ainda também de humanas, tá? Que ele fala inglês e dá aula de inglês. Ele é o cara mesmo. Olha aí, massa demais. Queria começar, deixa eu direcionar a pergunta pro Guilherme. Tipo, como que tu acredita, mano, que o chamado de Deus entrou na tua vida, assim? Tu esperou ficar pronto ou tu já pensou assim, cara, eu vou ficar pronto caminhando? O que tu diz sobre esse negócio de chamado? Cara, o chamado é uma coisa que por muito tempo eu tava muito perdido. Eu não sabia o que Deus queria pra mim. Só que com o tempo que eu fui andando, eu fui andando devagar. É uma coisa que eu me arrependo um pouco, porque eu podia ter começado mais cedo, mas eu acho que a partir desse ano, principalmente, Deus tem apresentado muito mais coisas na minha vida. E uma coisa que me desacelerou muito foi companhia, que é uma coisa muito importante. Eu tinha amigos da igreja, mas não era um pessoal que eu conversava com constância, não era um pessoal muito próximo. E companhia é uma coisa que muita gente acha que não influencia. Tipo, você fala, eu não sou influenciável, isso não existe. Todo mundo é influenciável a um certo nível. Verdade. E a partir desse ano, Deus começou a me entregar mais amigos que são mais próximos de Deus, também estão se aproximando mais de mim. E eu acho que isso foi tanto da minha idade quanto mais velho, tipo vocês que estão aqui, né? Mas isso foi um dos fatores principais para eu entender o que Deus quer fazer para mim. Que é espalhar o evangelho, principalmente agora na minha idade, com o pessoal da minha idade, né? Na adolescência. Isso. Caraca, muito bom. Engraçado que hoje mais cedo eu comentei com o Mike sobre esse negócio de amizade. Que eu tinha feito uma oração perigosa, sabe? Tinha pedido pra Deus trocar minhas amizades, porém, na mesma intensidade que meus amigos eram, só trocar a intensidade pro evangelho, né? E, mano, eu tenho uns amigos muito doidos, mano. Tipo assim, os caras tá aqui e falei, bora. Tem para fazer isso? Vamos. E os caras topam mesmo. Tipo, claro, voltado pro evangelho, né? E você, Joana, como que, tipo, tu vê, assim, essa questão sobre o chamado? Cara, o chamado foi uma coisa muito gradual na minha vida. Na verdade, eu aceitei o Senhor ali por volta dos 12 anos. Eu já conhecia o Senhor. Meu pai me levava pra igreja todo final de semana. E aí eu já conhecia o que era Jesus, tudo. E naquele momento, quando eu tinha 12 anos, eu lembro exatamente como foi a cena, assim, de eu lá na igreja. O pastor falou quem queria aceitar Jesus e eu indo lá. E a partir daquele momento, tudo mudou. Sabe, o meu entendimento de pecado, o meu entendimento da vida mesmo, tudo mudou. Porque quando Jesus vem, ele muda tudo. E quando eu tinha por volta... Quantos anos você tem, Gui? Desculpa. 15. 15 anos. Isso, 15 anos. Eu tava no meu primeiro ano de ensino médio. Eu tava perdida, assim, realmente. Senhor, e aí, o que eu vou fazer da vida? Era uma pergunta que todo mundo faz pra gente, né? Tipo, tá, e aí, qual faculdade você vai querer? O que você vai querer fazer da sua vida? E eu perguntei pro Senhor, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Num culto, veio um pastor convidado pra igreja
E ele falou assim, todos os jovens se levantem. E aí eu me levantei e tal, e ele começou a orar. Ele falou assim, Deus, aqueles que têm dúvidas sobre o propósito deles, sobre o chamado deles, revela agora, em nome de Jesus. Na hora que ele orou isso, eu tava com os olhos fechados, eu tive uma visão com uma pessoa que atua na faculdade que eu tô estudando para tentar entrar, né, no vestibular. E foi muito claro, quando eu tive aquela visão, eu entendi na hora, Deus, é isso aqui que o Senhor tá me entregando. Então, até hoje, assim, no meu ensino médio todo, e até nos dias de hoje mesmo, eu sinto muito forte esse chamado para essa área que o Senhor me falou quando eu tinha 15 anos de idade. E o propósito e chamado é algo que queima muito o meu coração, porque se é o Senhor que tá falando, aquele é o melhor caminho. Então, esse entendimento de chamado começou ali, quando eu tinha 15 anos. E até hoje, né, onde eu quero atuar, é nesse lugar que o Senhor me mostrou essa visão. Caraca, massa demais. E tipo, na Bíblia, qual personagem ou pessoa lá na Bíblia que tipo tu se inspira? Que tu gosta de estar se inspirando? Eu gosto muito de Josué. Josué era o sucessor de Moisés, né? E ele começou a liderar um povo, ele já tinha aprendido por muitos anos com Moisés, mas ele começou a liderar um povo, eu creio que ele era jovem também, quando ele fez isso. E eu me inspiro muito na história dele, da liderança dele, que foi literalmente o povo saindo do deserto, a nova geração saindo do deserto, indo para a Terra Prometida e chegando ao lugar que Deus queria. E também gosto muito de Daniel. Daniel é um dos meus livros favoritos da Bíblia. Timóteo, nossa, Timóteo me pega muito. Timóteo, o livro de Timóteo, quando Paulo escreve as cartas para Timóteo, meu Deus, como aquilo me toca. Parece que eu sou a filha de Paulo que tá lendo aquelas palavras e aquelas palavras são totalmente para mim. E eu sou muito impactada por esses homens de Deus na Bíblia. Caraca, massa. E você, Guilherme, tem algum específico? Pra mim, em relação mais a essa parte de eu ser jovem ainda, né? E acredito que muita gente que vai estar assistindo, Samuel é um exemplo também muito inspirador. Porque, tipo, imagina, você jovem ser chamado diretamente por Deus e até o fim da sua vida, tipo, da sua adolescência, sua juventude, até o fim da sua vida, você permanecer firme, ser um exemplo, né? Que ele foi o último juiz de Israel. Eu tava pesquisando um pouco mais sobre ele esses dias e ele, tipo, era uma pessoa comum. Ele não era, sei lá, descendente de um rei. Não. A única diferença dele pra grande parte do pessoal lá é que ele cresceu já na casa de Deus. E mesmo quando Deus chamou ele, ele não conhecia Deus. Ele que falou, olha, acho que é o Senhor que tá te chamando. Se te chamar de novo, responde, ó, Senhor Deus, seu servo está aqui. Então, é uma história, assim, que também me toca muito pra uma inspiração de obediência e de fé, né? De permanecer. Caraca, muito massa, mano. E tipo, mano, tu falou que trocou as amizades, né? Tu viu que a amizade tava atrasando e tal. E pra tu, como é que foi, assim, pra poder como é que eu posso te explicar, mano? Esse processo? Esse processo de troca de amizade, saca? Pra tu foi tranquilo? Tu sentiu se acolhido por Deus? Cara, o meu testemunho, ele é muito forte em torno disso, porque eu estudei meio que a vida toda, digamos assim, na mesma escola. E eu fui pra PIB por causa dos meus amigos de lá, que tinha alguns amigos lá que me convidaram, eu fui. E aí eu fui num culto, ia de vez em quando, sabe? Só pra ir mesmo, pelos amigos que estavam chamando. E aí, com o tempo, eu passei a realmente ir e fui indo com mais constância. Eu nem lembro por quê. Que se tinha uma coisa que me consumia naquele tempo, era viver no automático. Eu vivia muito, 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 muito no automático. Eu não consigo lembrar de quase nada do que eu fazia. Eu só lembro que eu ia pra escola, ia pro curso de inglês, né, que eu tava fazendo na época. E em casa, eu não fazia nada. Eu ficava a tarde toda, o dia todo, à toa. E chegou um tempo que qualquer coisa que eu fizesse, fosse assistir alguma coisa, jogar alguma coisa, eu sentia muito um vazio por dentro, uma solidão, uma coisa assim, que eu queria algo mais, sabe? E aí, algum dia, por algum motivo, eu aceitei Jesus. Depois eu me batizei, só que mesmo depois de eu me batizar, eu ainda fiquei muito tempo fora da igreja. E a partir de ano passado,
realmente foi quando eu passei a ir por Deus. Que até aí eu já só tava indo pelos meus amigos, que era o povo de lá. E no finalzinho do ano passado, no começo desse ano, eu me sentia muito sozinho. Porque eu não sentia que eu tinha uma amizade, que tinha alguma coisa em comum comigo. Só que eu tinha uma certa cegueira em relação a isso, porque eu pensava, não, eu quero um amigo que goste tanto de matemática quanto eu, que eu sou muito viciado em matemática, sou fanático em matemática. Esse bicho é doido. E, Rapaz. e os amigos que eu tinha que eram bons em matemática, eles faziam só por fazer, tipo, eles não tinham essa paixão que eu tinha. Uhum. Só que, na verdade, eu queria algum amigo meu, próximo meu, que tivesse um amor por Deus. A matemática, os jogos me cegaram, mas o que eu queria era um amigo que carregasse isso que eu carrego, sabe? Uhum. E alguns costumes que meus amigos tinham, que graças a Deus estão mudando, mas alguns costumes que meus amigos tinham me desanimavam, me faziam olhar e falar, não, aí não tem Deus, não tem esse espírito. E a partir desse ano, Deus colocou duas coisas muito importantes na minha vida, que foram o pessoal, a Giovana, a Dudu, o Nicolas, o Lucas, que são lá da igreja. Inclusive, galera, um abraço pra vocês, Secalatiova. Beijo. Certeza que eles estão assistindo. Juvenga, a gente ama vocês. Juvenga. Mas eles foram a virada de chave, assim, pra essa questão da solidão. Porque isso foi mês passado, né? Foi? A partir de mês passado, a gente percebeu que todo mundo ali no grupo tava sentindo vazio de ano passado pra cá. Tava falando, Deus, eu quero amizades que tenham o amor que eu tenho. Uau. E também, é que eu mudei de escola do ano passado, por isso eu esqueci de mencionar isso. E lá, o meu grupo de amizades é só de gente da igreja. Não que eu fale que não pode gente fora, mas sem querer, tipo, a gente não planejou isso. Sem querer, a gente se aproximou, nós 5. Que junto comigo somos 5 pessoas lá. E a gente tá abrindo uma célula agora. Caraca, E massa tipo demais. assim, eu gosto muito de ver que o mover de Deus, tipo, umas coisas que você nem imagina, vai mudar tudo na sua vida. Sim. Por exemplo, eu só mudei de escola. Eu não sabia quem ia estar na escola nova, não sabia de nada. E eu fui, não era nem pra trocar essas amizades, eu fui pra ter uma oportunidade diferente de estudo. Uhum. E aí Deus mudou minha vida a partir disso daí. Foi do nada, do nada. Eu nem tava esperando, eu nem, tipo, percebi na hora. Eu só fui perceber quando a gente foi falar disso, aquele dia. Verdade. Caraca, massa demais, mano. E tipo, tu falou sobre se sentir sozinho, né? Solidão e tal. E nessa idade, né, cara, isso é algo, não vou falar comum, porque não é pra ser comum, mas o que nós vê, né, é isso, né? E tipo, Giovana, tu tem algumas 3 dicas, algumas dicas pra poder passar pra essa galera que se sente assim, ou algum testemunho que pode edificar essa galera e dar uma luz, né, pra elas? Cara, sobre amizade, é uma coisa que eu já me senti muito deslocada. Porque teve, quando, assim, bem no meu comecinho de transformação com Jesus mesmo, eu senti que eu tinha falta, assim, de amizades comigo. Então, era um momento em que eu não via pessoas, assim, ao meu redor que tinham a mesma paixão por Cristo que eu tinha. E foi muito louco, assim, foi um momento de isolamento pra mim. Até porque foi uma estratégia do diabo mesmo pra me deixar sozinha. Foi um momento de isolamento. Só que aí foi logo quando eu entrei na célula da tia Keila. Que aí a gente conheceu as meninas, né? Tinha as primeiras filhas da tia Keila, todo o grupo, a célula era um lugar muito especial. Até hoje eu tenho amigas daquela célula, que são amigas, assim, do coração, realmente. E a minha dica, assim, é seguir o que o senhor tá fazendo, sabe? Seguir. Se você tá num lugar fazendo algo pro Senhor, também tem pessoas que também estão fazendo isso, sabe? Eu tava meio perdida porque eu não tinha alguém me direcionando. Mas só que a partir do momento em que eu achei amigos para estar comigo e também comecei a ouvir a voz do Senhor para me direcionar, eu comecei a entender que tinham pessoas ao meu lado que para me ajudar, pra gente brincar, às vezes falar besteira, faz parte também. Claro que, né, tudo dentro da palavra. E é isso, é mesmo seguir a voz do Senhor, porque sempre vai ter gente ao nosso redor. Uhum. Massa, hein? Gui, tipo, teve algum momento na tua vida, mano, difícil, assim, que tu viu um discernimento espiritual, assim, quando foi que tu deu o estalo pra poder tu falar, caraca, isso é de Deus, opa, isso aqui não é de Deus. Tu lembra de algum? Em relação a... A vida espiritual, sim, tua. Cara, desde sempre, uma coisa que eu fazia meio que inconscientemente era me cobrar muito Uhum. em relação a o que vai ser de mim depois. Por exemplo, Deus. porque
na palavra tem tudo, como vai acabar tudo, qual que é o destino seu, se você seguir a Deus ou o mundo. Uhum. E inconscientemente eu acabava me cobrando, pensando, será que se eu fizer isso, no futuro eu vou estar com o Pai, próximo dele ou afastado dele, né? Ou seja, será que eu vou estar no céu ou será que eu vou pro inferno? E essa cobrança que eu me fazia querer buscar mais. Não só pra eu não acabar sofrendo tudo que... Sofrendo no inferno, né? No Uhum. final de tudo. Mas principalmente em relação ao propósito que Deus nos criou. Sim, Ele nos criou e para cada um de nós ele tem um propósito diferente. é verdade. Por exemplo, para a vida da Giovana, ele tem uma faculdade tal. Para minha vida, ele pode ter outra coisa. E essa questão do amor dele por nós, de ter entregado... Tipo, eu acho isso muito loucura. Porque realmente é loucura. Você falar que tem um Deus que entregou o único filho para salvar toda a humanidade. Uau. Isso parece ficção. Verdade, mano. E Tipo, esse amor dele por nós me cativa muito. É um negócio que te atrai pra você querer saber mais. deixa curioso, né, mano? Uhum. Traz Sobre como curiosidade. tudo funciona. Uhum. E o mais engraçado é que vocês são missionários na escola, né, cara? É. E tipo, qual o significado que vocês achou? Falou assim, cara, eu preciso... Qual foi o tilt assim na cabeça de, cara, eu preciso falar de Jesus na escola? Cara, Eu só tenho 15 minutos de recreio, de intervalo, como é que eu vou fazer isso? Tipo, quais as estratégias assim que tu já usou, que tu pode passar pra galera? no meu segundo ano do ensino médio, em janeiro de 2023, o Senhor foi muito claro comigo. Eu tava orando, e aí o Senhor foi muito claro. Giovana, eu quero uma célula na escola. E eu falei, bora, Jesus, eu topo tudo. e vamos lá. Só que quando chegou pra ir na prática mesmo, pra botar esse projeto na prática, essa ideia na prática, eu falei, Jesus, eu não tenho coragem. Eu não tenho força pra isso. E foi um momento que foi muito marcante pra mim. Até hoje eu lembro daquele momento de oração no meu quarto, falando, Jesus, eu tenho medo. Jesus, eu sou muito tímida. Senhor, eu não consigo. E naquele momento o Senhor me lembrou, Giovana, você é uma mulher forte. Você é uma menina forte. E foi naquele instante assim que o Senhor me lembrou dessa palavra. Eu falei, Jesus, se o Senhor fala isso, então eu vou. Então, o momento em que eu entendi, assim, de que eu tinha que fazer aquilo era quando o Senhor falou pra mim, mas também quando eu entendi a minha identidade em Deus. Porque se eu tenho Jesus comigo, eu tenho que espalhar esse evangelho para as outras pessoas. Porque tem gente literalmente padecendo porque não conhece a Jesus. Isso, assim, acaba comigo, às vezes, pensar sobre isso, sabe? Que tem gente que tá morrendo nas armadilhas do inimigo porque não conhece o Senhor. Isso me motivou, assim, a começar. Caraca, muito bom, velho. E Gui, qual os desafios que tu teve pra poder pregar o evangelho em qualquer lugar que tu passou? Tipo, escola, até mesmo no encontro com Deus, eu vejo tu lá servindo lá, ouvir lá. E tipo, tu teve algum desafio, mano, que tu teve que superar pra Bicho, poder... Em questão ao encontro, o encontro foi Aham. muito de boa. Porque ali a gente tava com um propósito, foi muito tranquilo. Mas antes de eu me aproximar mais de Deus, a principal dificuldade que eu acredito que todo mundo passa algum dia é em relação ao que o próximo vai pensar. E isso pesa muito. Mas é igual a Giovana falou, a partir do momento que você compreende sua identidade, que você compreende o que você carrega, você entende que nada sequer chega perto de se comparar ao que nós carregamos, Uhum. isso dá uma tranquilidade muito forte. Meu Deus. E graças a Deus eu nunca tive esse problema de timidez, de falar em público. Mas muitas vezes na vida, por exemplo, tô andando na rua, aí passa alguém por mim, aí eu sinto que eu tenho que falar e dava uma travada. Porque era alguém que eu não conhecia, mas a partir do momento que eu fui me aproximando de Deus, Deus foi provendo. E voltando à questão de companhia de novo, companhia é assim, um negócio muito importante. Porque se você estiver, por exemplo, no ambiente escolar, tiver ali com mais pessoas que seguem o mesmo propósito que você, não tem o que ter medo. Se você tiver ali... É igual uma palavra que eu carrego muito em relação a isso, é Provérbios 27:17. Assim como o ferro afia o ferro, o homem também afia o homem.
Sim. E eu vivi isso na prática, sabe? E é um negócio muito doido. É uma experiência surreal. Meu Deus, é verdade. Quando eu comecei a célula lá na minha antiga escola, no segundo ano do ensino médio, foi um momento, assim, que foi muito desbravar, sabe? Porque eu tava sozinha. Eu literalmente era a única crente da minha sala. Tinha gente que, tipo, ia pra igreja, mas não era crente de verdade. Então, uma coisa que me ajudou muito também foi que eu tinha um testemunho. Eu tinha um testemunho na minha sala, sabe? Eu não era aquela pessoa que vivia colando na prova, eu não falava palavrão, enfim, não saía muito fora da casinha, sabe? Eu tinha um testemunho de caráter de Cristo dentro da minha escola. E quando eu comecei, eu creio que não foi surpresa para as pessoas de que eu tava falando de um evangelho. Então, foi muito assim, na cara a tapa e começar tudo desbravando. E no próximo, assim, no meio do ano, o Senhor já falou muito comigo, assim, de chamar outras pessoas. Aí eu descobri que também tinham crentes na minha escola, crentes avivados como eu. E aí a gente começou a andar junto, até que, tipo, eu tive que trocar de escola pelo mesmo motivo do Gui. Eu estudei na escola do Gui, meu terceiro ano ensino médio. E aí também lá o Senhor me falou, filha, começa uma célula. Eu falei, tá bom, Jesus, começarei mais uma célula. E assim, o ano passado foi um dos anos mais difíceis da minha vida. Mas eu vi a graça do Senhor comigo ali naquela célula, sabe? Às vezes eu não tinha nada que entregar. Mas o Senhor falava, filha, você tem que ir. Porque tem gente padecendo por falta da verdade de Cristo, por falta do amor do Senhor. Muito bom, caraca, velho. E o massa é que são dois adolescentes, cara, que estão, né, praticamente na flor da idade, né? E já carregam testemunhos, né? E o massa, tipo, o teu, acho que eu já ouvi ele, mas é sempre bom a gente estar ouvindo testemunho, cara. É edificante demais, cara. Tu pode compartilhar pra nós um pouquinho daquele negócio do inglês lá, que foi interessante. Questão de como eu aprendi inglês. Nossa, foi muito interessante. Em 2023, eu tinha ido pra uma viagem pro exterior e eu não sabia falar inglês. Gente, eu não passei fome porque tinha Google Tradutor. E a minha avó que tava estudando inglês, porque fui eu e minha avó. Gente do céu, eu quase não saí, eu tinha que me virar no metrô, era uma loucura. E aí, eu até aprendi a falar espanhol, porque eu não sabia falar inglês, enfim, era uma loucura. Mas, depois quando eu voltei pro Brasil, o Senhor começou a falar muito comigo. O Senhor já tava falando comigo há muito tempo, Giovana, aprende inglês. Pessoas me entregando palavra, as pessoas me falavam, teve um rapaz que me falou assim, Giovana, eu vejo o Senhor te entregando algo com línguas, com idiomas. E eu falei, amém, tá, Deus? Mas eu sempre fui a pessoa meio procrastinadora para as coisas, assim. Eu falei, tá bom, Jesus, amanhã tal hora eu vou estudar. Amanhã tal hora eu não estudava. E aí eu comecei, teve um momento, assim, que eu parei, assim, e o Senhor falou muito forte comigo, Giovana, se você não começar a aprender, eu vou passar o que eu entreguei pra sua vida pra outra pessoa. Gente, naquela hora, eu falei, o quê, Deus? O quê? Eu vou deixar o meu chamado passar pra outra pessoa por causa disso? Eu falei, não. E foi naquele momento em que eu orei e falei, Deus, misericórdia de mim. Misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia de mim. Porque era uma coisa tão simples, cara, era aprender inglês. Uhum. E eu comecei a aprender em 2023, no fim de 2023, e foi um processo muito rápido, muito rápido. Era claro ver a graça do Senhor naquilo. E eu tinha ganhado outra testemunho também. Eu ganhei livros muito caros de inglês. E eu começava, tipo assim, a falar o que estava naquele livro, a escrever mesmo, a tentar pronunciar. E algo assim que eu vejo até hoje na minha vida é a graça mesmo do Senhor comigo. Porque tudo aquilo que o Senhor entrega pra gente, entrega o nosso chamado mesmo, o Senhor, Ele nos dá graça pra aquilo. Então eu tenho muita facilidade de aprender idiomas. Inclusive eu tô aprendendo espanhol também. E hoje em dia eu dou aula de inglês pela graça do Senhor, totalmente dependente do Senhor. Mas o que eu mais acredito, assim, que acelerou meu processo, tanto é que eu comecei a aprender em 2023, em fim de 2024 eu já estava sendo tradutora, atuando como tradutora voluntária em uma conferência. Então foi totalmente a graça do Senhor, sabe? Comigo. A experiência, né, de estar
traduzindo o inglês Cara, nativo, muito né? diferente, é muito diferente. E assim, foi um momento em que o Senhor também abriu meus ouvidos, sabe? Pra quem tá aprendendo uma língua nova, sabe? Como é você escutar aquilo ali, você tá estudando, você não tá entendendo. Mas foi um momento assim que o Senhor derramou graça mesmo pra cumprir, sabe? Uhum. Engraçado que tu falou aí. Não sabia, só tinha um rumo, mas não sabia como fazer. Uhum, E tem muitos adolescentes também desse mesmo jeito, né? exato. Tem, sabe, mas aí fica com medo. Cara, ora, mano. Meu Só Deus, orar. sim, Fala, Jesus, é verdade. me ajuda aqui, como é que faz? Inclusive também a questão que o Gui fala bastante que é de se rodear com amigos que vão te impulsionar, né, velho? Eu creio que também que é sobre isso. Com E certeza. você, Gui, tem algum testemunho, assim, massa, pra poder dar uma edificada na galera que tá Tem um ouvindo? que envolve você. Eu? Você. Olha, eu não sabia Eita dessa. glória! Lembra? Beber água. Teve um culto da Liga. Eu lembro até hoje desse culto que a gente pegou umas senhas e foi lá pro anexo. Aí tinha 3 pessoas pra orar com cada um. Ah, E era tu e mais 2. Eu acho que foi sala profética. Uhum. Foi o culto da liga, sala profética. Sala Aham. E profética, tu me verdade. revelou, foi tu. Tenho Tem. certeza que foi tu. Tu falou que tu teve uma visão de um velho. Tu me explicou que velho e de uma sala de aula. Tu explicou que o velho representa a sabedoria, que a sala de aula podia representar esse trem da aula. Cara, hoje eu tô aqui, como era 3 pessoas, provavelmente eu devo ter falado, sim, claro, Falou. mas eu acho que tava eu, o Candim e tinha mais um. Eu lembro dessa tinha um sala aí. cantinho também. Eu lembro dessa sala aí. Tinha 3 pessoas mesmo, mas eu e o Candim eu sei que eu lembro que tava. Eu acho que eu posso ter falado, mas eu acho que o Candim que deu mais a revelação sobre. Mas eu sei que tu tava no meio Não, eu também. tava lá no Era meio. tu, Eu Candim. tava lá, ó. Eu só lembro de você lá. Agora tu me lembrou do Candim. Mas aí, tipo assim, hoje eu dou aula em casa. Eu já dei aula. Já cheguei a quase dar aula online. Eu dou aula no FISC, o curso de inglês que tem ali perto do hospital, Aham. na frente. De frente ali. E até aquele momento, aquele dia lá, eu acho que nunca nem tinha passado na minha cabeça sobre isso. Meu Deus. E vocês também me revelaram aquele dia, também uma coisa em relação à faculdade que já tinha me sido revelada antes. E até hoje eu tô esperando, né? E Eu ainda não- o mais engraçado foi que eu lembro nessa sala, tu ouviu isso aí, tu já tomou posse e falou, cara, se é isso, vou pra cima. Tipo, não ficou dormindo, esperando Jesus agir alguma coisa. Ah, Jesus vai mandar, se ele falou é porque ele vai. A gente tem que ter a ação de tá cumprindo as coisas de Deus, né, mano? Porque se a gente for esperar, Deus vai falar, e aí, mano, bora, movimenta. Pois é, isso é muito importante porque, por exemplo, de todo o pessoal da Bíblia, Uhum. tem várias histórias de gente que fez, gente que não fez nada. Porque Deus fala, ó, você vai fazer isso e isso. É igual a Giovana falou. Deus falou, ó, você tem um chamado com língua, vai aprender inglês. Ela não foi, ele ia passar pra outra pessoa. Exatamente. Porque a gente tem que entender que não é a gente, não é ele que depende da gente, a gente que depende dele. Verdade. Então, independente do que você achar, se você não fizer o que Deus tem pra você, vai para outro. É verdade. É verdade. Deus isso aí. procura Deus procura e ele acha, né? Porque ele tem- Uma coisa eu sei, a carta vai chegar, né? Não importa quem vai ser entrar na carta. Mano do céu, esse negócio de começar a ensinar também, Gui, que sensacional. Eu comecei a ensinar inglês porque eu queria ir pra essa conferência que eu traduzi. E assim, eu tava precisando de dinheiro, né? E eu falei, Deus, como é que eu vou ganhar dinheiro? Eu quero muito ir pra esse lugar. E aí o Senhor, assim, num momento muito aleatório, o Espírito Santo falou comigo, Giovana, por que você não dá aula de inglês? Dá aula de inglês online e tal. Eu falei, quer saber? É verdade, Senhor. E assim, eu comecei na cara e na coragem. Tipo, eu não sabia muito como dar aula. Eu comecei a pesquisar muito, muito mesmo. E assim, e hoje eu vejo a graça do Senhor comigo pra conseguir realizar isso. Caraca, Doido. massa demais. Inclusive, o arroba dela tá aparecendo, ela apareceu, mas eu vou colocar também lá na descrição do vídeo. Pode entrar em contato com ela e marcar uma aula experimental, né? Sim, com certeza. Com o Gui também. Aí. Verdade. Giovana, e eu vejo que também tu lidera a célula, lidera o time do Time de base. time de base da liga, né? E como que tu faz pra poder se aperfeiçoar em questão de liderança? Cara, eu pesquiso muito, muito mesmo. Eu gosto muito de assistir podcast, então pra mim hoje é a realização de um sonho estar aqui falando com vocês esse podcast.
eu assisto muita coisa de pessoas que eu admiro na internet. Tem muita besteira na internet, mas também tem muito conteúdo bom. Então, eu gosto muito de pesquisar nessas pessoas que eu me inspiro, mas não só nas pessoas que eu olho de longe e falo, nossa, que pessoa legal, mas também nas pessoas de perto, que eu olho e falo, nossa, a conduta dessa pessoa me inspira. Então, quando eu olho para esses líderes, eu tento perguntar também, tá, mas como é que você faz para auxiliar essa tal pessoa? Mas como é que você faz para discipular essa pessoa? Então, eu pergunto muito para realmente ter esse conhecimento, porque eu sei que eu sou nova, eu tenho que aprender muitas coisas ainda. Mas pergunta nunca é demais. A gente sempre precisa estar aprendendo. Então, essa é a forma que eu aprendo curioso, hoje. né? Tem que Exatamente. estar sendo sempre curioso. Exatamente. E eu fiquei sabendo também que tu montou um grupo de leitura de livro, mano. Top demais. E como tem sido pra tu, assim... Não é bem assim. Não? O Espírito Santo tava lá Aham. Eu não sei se eu tava no meu quarto. Eu tava em algum lugar. Aí, no encontro de adolescentes, numa ministração do Rodney, ele falou de um livro, de um cara que ele leu, que ele lia um livro de provérbios por dia, que o Provérbios tem 31 livros, Uhum, sim. ou capítulos, e o mês, coincidentemente ou não, tem 31 dias, né? Então, o cara, ele pegou, começou a ler um capítulo de provérbios por dia, e ia estudando ali, aprofundando. Porque provérbios é uma coisa que tem tudo. Todo tipo de sabedoria praticamente tem provérbios. Aprender a viver é ali. É verdade. E aí, eu, com essa questão de dar aula, eu gosto muito de aprender também sobre como que você aprende uma coisa. Uhum. Por exemplo, quando você... Um dos melhores jeitos de aprender, dando aula, se você explica alguma coisa muito bem, você tem um domínio naquele assunto. E quando você também revisa uma coisa várias vezes durante o dia, quando você vai dormir, seu cérebro resgata aquelas coisas. Por exemplo, se eu vi muito um podcast que falava de um jogo em específico. Quando eu for dormir, meu cérebro vai pensar, não, ele viu muito isso hoje, então é uma coisa importante. Vai guardar pra ficar salvo na memória. Sim. Agora, se você viu pouco, por exemplo, só li uma vez, nem prestei muita atenção. Seu cérebro vai falar, olha, ele não focou muito nisso, ele não revisou, então não deve ser importante, vou descartar. Ó, isso é uma aula, hein? Silêncio que eu tô na aula. Então, eu apliquei isso pro plano de leitura do pessoal da Nosso Juvenga. Grupo, da Juvenga. Fala outro nome. Nosso grupinho de amigos, gente. E com Juvenga. Juvenga. E com o pessoal da célula, tanto da escola quanto do The Chosen, né? Que sou da célula do Rod. Que eu falei com ele, Rod, me veio a ideia aqui na cabeça, o Espírito Santo falou comigo, da gente fazer o plano de leitura de provérbios que ele falou durante as férias, que tem 31 dias certinho. Só que eu falei pra gente aplicar duas coisas. A gente escrevia um resumo, Uhum. ou seja, eu li Provérbios 1, resumi Provérbios 1. E lia 2 vezes ao dia no mínimo. Porque aí você, resumindo, você ia se forçar a explicar aquela coisa. Então você ia estar explicando ali, escrevendo. E lendo 2 vezes ao dia, seu cérebro ia entender que é um negócio importante. Sim. Então foi um plano de leitura pra gente edificar mais a sabedoria, que é uma das coisas mais importantes quando você vai falar sobre isso. Porque você precisa de sabedoria para tudo. Você precisa de sabedoria sobre o que você vai pedir para Deus, que dependendo do que você pedir, é perigoso. O Rodney tem um testemunho muito bom sobre isso. Verdade, o vídeo dele tá aí pra lá. trás. Uhum. Assistam todos. Assistam, gente. O que eu tava falando? E a sabedoria também é importante para você procurar formas de falar de Cristo para as pessoas. Por exemplo, agora esse final de semana, né? Nesse final de semana não, de quinta a hoje, domingo, teve o seminário de adoração em movimento. E um dos melhores dias pra mim, que foi sexta, foi quinta, sexta, sábado e termina hoje. Pois é, foi a oficina de evangelismo, que foi onde eu peguei essa pulseira, inclusive, que fala sobre... Foi com a Cíntia? Foi, né? Que fala sobre várias formas de você pregar o evangelho. Por exemplo, essa pulseirinha aqui é uma forma, ó. Que fala, Deus me amou, sou pecador, Jesus se entregou por mim, eu recebi e fui salvo. Aí você pergunta pra pessoa, você quer aceitar Jesus? Ou seja, eu tô usando a pulseira aqui na escola, um amigo vem, me pergunta o que é, preguei pra ele. Não precisa ser um negócio difícil. Ó. Se você tiver vergonha, às vezes a pessoa pode chegar em você através de alguma coisa, uma camiseta. Então, assim, ter sabedoria é importante pra você ter várias estratégias. Sim. Porque o Espírito Santo, ele te usa com o que você tem. Por exemplo, a Giovana. Ela não sabia inglês. Como é que o Espírito Santo ia usar ela? Ela não ia ensinar inglês lá pra ela na hora. Uhum. Você tem que correr atrás das coisas
pra Deus te usar com o que você tem. Isso mesmo. Caraca, massa da pulseirinha, eu gostei. Eu vou comprar uma dessa aí também, né? Olha. Deixei lá, depois Um presente pro Não, Augusto. fechou. Aí ganhou um presente, ó. pronto. Que maravilha. E, cara, tu falou bastante Mas- sobre questão de amizade, né, mano? E o que tu tem aprendido, mano, com as amizades que tu fez a substituição, né? Da amizade não gospel para as gospel. O que tu, tipo, tu tem aprendido com eles, com os teus amigos? Cara, uma coisa que eu tenho aprendido é que, tipo... Olha a pulseirinha chegando aí. Ó, o Valeu, presente. meu brother. Aí aqui atrás tem a instrução, ó. Tudo certinho, os Mano. versículos, tô aprendendo isso aí. Caraca, muito bom. Esse aqui deve estar lá na igreja, né? Tá lá. Qualquer coisa, você vai botar meu número? Qualquer coisa, manda mensagem pra mim, É, vai ter o Vai ter teu o Instagram, Tem aham. Instagram aí. me procurem. Aí eu Sim. falo com a Cintia e a gente arruma. Fechou. É só R$5, é baratinho. Não, barato demais, Qualquer né? um arruma. É verdade. Mas então tá, sobre isso, quando você tá ali, rodeado diariamente, semanalmente com pessoas que têm a mesma fé, o mesmo propósito que você, sua vida ela é completamente outra. Uhum. Porque, por exemplo, digamos que você tem dois amigos que são da mesma igreja que você. O primeiro amiguinho, ele xinga, ele cola em prova, ele não é um bom exemplo de momento nenhum na escola. Eu vou falar de escola porque a maioria que vai estar vendo Sim, é adolescente, sim. mas independente, se for no trabalho, aí tá bom. Que tipo de exemplo você vai ter ali como sua amizade? Porque eu, por exemplo, falando do testemunho próprio, quando eu via isso com grande parte dos meus amigos da igreja, eu me desanimava. Se fosse um amigo que era do mundo, tudo bem, aquilo ali já é esperado pra alguma pessoa que é do mundo. Mas agora, quando é uma pessoa que tá ali na igreja, caminhando com você, e você vê essas atitudes diariamente, te desanima. E igual eu falei, Provérbios 27:17, um amigo afia o outro. Então você vê ali uma fé que tem um propósito semelhante ao seu, que é se aproximar de Deus, pregar a palavra dele, isso te anima, sabe? Te dá animação, te dá forças pra seguir. Se você estiver precisando de um conselho, você tem que ter um amigo ali que consegue te aconselhar em Deus. Seja um líder de célula, seja um amigo da escola que também seja edificado em Cristo. Porque muito tempo da minha vida também eu procurei esse consolo, esse conforto, esses conselhos de pessoas que não eram da igreja. E adiantou nada. Continuei sofrendo. E a partir do momento que eu fui procurando conselhos ali com amigos que tinham o mesmo propósito que eu, tudo foi mudando. Uhum. Tudo virou outra coisa. Meu Deus. E Tu o- falando sobre as amizades, eu lembrei exatamente de uma cena, assim, que eu me decepcionei muito. Eu tava com algumas amigas da igreja, e a gente foi pra uma pizzaria, tal, conversar, mó legal, um rolê das amigas, e em momento nenhum a gente falou sobre Cristo. Eram amigas cristãs, mas só que em momento nenhum a gente falou sobre Jesus. A gente só ficava falando de besteira. Gente, eu saí daquela pizzaria tão frustrada, porque eu falei, Jesus, eu tô orando por pessoas que te amam como eu amo. Como assim as minhas amigas não falam nem um pouquinho assim do Senhor? Sabe? Então foi por isso que quando a gente começou a conversar também, agradecer pelo nosso grupo de amizade, assim, e eu lembrei na hora dessa cena de eu orando ao Senhor mesmo, pedindo, Senhor, eu quero amigos que amem a Jesus na mesma intensidade que eu amo a Ti, porque isso faz toda a diferença. Meu Quero Deus. também ressaltar um ponto. Às vezes eu até tentava, Uhum. de ano passado pra cá, né, que foi quando eu passei a me sentir mais sozinho, eu tentava procurar essas amizades por conta própria. Mas você pedir pra Deus, Nossa. tiver paciência e fazer ali alguma Faz coisa toda a que diferença. Ele queira pra você, faz toda a diferença. Verdade. Porque é muito diferente quando você tá procurando uma amizade ali com ele, porque ele já sabe o que ele tem pra você, quando você tá procurando sozinho. É verdade. Verdade. Porque praticamente por o quê? Uns 3, 4, 6, até 6 meses mais ou menos, eu procurei só. Procurei online, procurei na escola que eu tava, mas procurar com Deus, em Deus, é 1000 vezes superior. Verdade, mano. Caraca, aí chegou no momento top agora, ó. A pergunta é massa. Que isso? Ei, não, que eu falei, caraca, vai dar certo. Medo, gente, medo. Qual o papel dos pais na vida espiritual? Mano. Que loucura. Porque, tipo, você tá falando pra duas pessoas aqui que têm realidades muito diferentes. Uhum. Eu tenho o meu pai, que ele é cristão hoje, minha madrasta também é minha segunda mãe. Mas hoje, sim, eu vejo eles com total influência na minha vida. Total influência mesmo na oração.
pela minha vida e tal. Só que é interessante ver como a gente também tem que estar disposto a honrá-los. Sim. Porque é o que a Bíblia nos pede, né? Lá em Efésios 6. Pais não irem os seus filhos e os filhos têm que honrar os seus pais. E quando a gente pratica isso na nossa vida, isso muda tudo, porque a gente começa a ouvir os conselhos deles, por mais chato que seja. Gente, nem sempre. Às vezes eu acordo e falo, mãe, eu não quero fazer nada hoje. Minha mãe tá lá falando, filha, você tem que lavar a casa comigo. E eu tô tipo, mãe, respira, lembra de Efésios 6 falando sobre a honra, e eu vou lá e faço. Porque os pais têm muita autoridade sobre a nossa vida. Eles são aqueles que estão ali no mesmo lugar dos líderes. Ou maior, né? Maior que os líderes. Sim. Então, a gente tem que se submeter a essa autoridade. Com sabedoria, claro. Claro que se talvez você não tenha um pai cristão, como eu tenho a oportunidade de ter, siga sempre a voz do Senhor. Sabe, se ele tá falando alguma coisa que é pra você fazer e seu pai falou outra, siga a voz do Senhor. Não como desonra, mas de saber que o nosso Pai Celestial é muito maior do que o nosso Pai aqui na Terra. Mais uma vez, não como desonra, mas nós devemos obedecê-los e honrá-los. E isso também vai influenciar a nossa vida como cristãos. Sim, sim. E você, Gui? Como que você vê esse papel dos pais na vida? Cara, no meu caso, o primeiro contato que eu tive assim com a igreja eu tinha uns 8, 7 anos, até 9, por aí. E eu fui pra igreja com a minha mãe, igreja pentecostal, muito bom lá. Ô, cidade lá. louco, véi. Peteca. Pentecostal rodando o manto. E aí, só que aí a gente foi, acho que a gente durou uns 2 anos lá e paramos de ir, aí, ou menos, não lembro muito bem, acho que foi uns 2, 3 anos até. Uhum. E aí eu passei depois a vir pra PIB. E depois disso eu nunca vi mais, assim, meu pai, minha mãe, muito fixos, assim. Mas uma coisa que eu compreendi é que, além dessa questão de honra, né, é que às vezes os pais estão ali também, no caso da Giovana, por exemplo, o pai dela e a madrasta dela são ali do meio cristão também, Uhum. mas às vezes seus pais podem ser totalmente desviados ou podem estar ali também no meio, só não tão profundo, sabe? Como é o caso dos meus pais, que eles não estão tão profundos Isso, Senhor. atualmente, eu acredito. Então, às vezes, Deus pode te dar um propósito pra você ser Meu Deus. esse intermédio pra falar com seus Sim, pais. verdade. Nesse encontro, por exemplo, eu vi muitos adolescentes que não tinham pais da igreja. Uhum. E ali eu compreendi que pra vida deles, pra vida de muitos adolescentes por aí, eles que podem apresentar Jesus para os próprios pais. Por exemplo, o Tom Sampaio. Tom Sampaio? O Tom. Que ele veio fazer ano passado o CPF. Sim, verdade. Ele que trouxe os pais dele pra igreja. Cara. E o pai dele aceitou Jesus antes de morrer. Foi um testemunho muito lindo. Uhum. E isso é tipo... Se você procurar, você acha muito fácil por aí. Muitos testemunhos sobre um filho evangelizar o pai. Pode ser ao contrário também? Pode. Uhum. Mas tem esses dois casos. E independente dos casos, você tem que honrar seus pais. É verdade. Você tem que seguir ali o que eles te pedem. Porque a primeira autoridade que a gente tem na vida, o primeiro amor que a gente recebe na vida, né? Depois de Cristo, é dos nossos pais. Sim. Uma coisa que eu acho muito legal é que um bebê, quando ele nasce, ele não abre os olhos, né? E ele aprende o cheiro da mãe. Pra entender ali o que é o amor ali na vida deles. Uhum. Então, desde cedo a gente já tem essa conexão com os pais. Muita gente pode ter uma relação ruim com os pais, mas para Deus nada é impossível. Então ele pode te usar de uma forma inimaginável para tocar seus pais, para tocar seus colegas. E tem muita gente que fala, eu não consigo falar com o pai, não consigo falar com a minha mãe. Mas é aquela coisa, se você ficar ali com Deus, principalmente... Mais uma vez, falando de amizade. Se você tiver amizades ali que te ajudem, jejuem com você, orem com você, não tem nada que te faça parar. Sim. Caraca, mano, forte, hein? E pegar o gancho, né? Da Giovana aqui. Pra tu deixar uma pequena palavra, algo pra poder inspirar os adolescentes que estão assistindo, ou os pais também que estão assistindo, né? E ver que Deus tem feito na tua vida, né? Através de você. E fica à vontade.
Eu, um dia, numa sala profética, recebi uma palavra muito profunda pra mim, que me impactou muito. Eu recebi do Igor Gabriel, não sei se você sabe. Quem é? O Igor Gabriel? Igor Gabriel. Enfim, mas ele me falou assim, Giovana, eu vejo você entrando num lamaçal de roupas brancas e saindo de lá com roupas brancas. E assim, ele me deu um entendimento de que aquele lamaçal era aquele período da minha adolescência. Uhum. E hoje, né, legalmente eu sou maior de idade, mas aquele lamaçal ali era a adolescência. Gente, adolescência é um lamaçal, é uma loucura, é crise de identidade, crise de gênero, é crise de tudo, assim. E depressão, ansiedade, muita coisa mesmo, eu entendo total. Tô saindo dessa fase com total empatia pelos adolescentes. Mas só que o Senhor, com a graça dele, ele nos dá a possibilidade de entrar nesse lamaçal de roupas brancas. E mesmo assim sair de lá com roupas brancas. Então era essa palavra que eu queria deixar. Caraca, top demais. E tem algo pra compartilhar aí do coração, assim? Cara, uma recomendação aí, geralmente, uma recomendação que é algo que eu segui fielmente, assim, por um bom tempo da minha vida, né, ainda sigo, é buscar Deus enquanto há tempo. Nossa, sim. Porque tempo agora, na adolescência, geralmente é algo mais suave. Uhum. Por exemplo, eu trabalho, eu tenho escola, eu vou pra igreja sempre que eu posso ali na célula e tal, mas mesmo assim, independente da ocasião, por exemplo, se for um adolescente muito estudioso, ele vai tirar um tempo pra descansar. Se for um adolescente muito trabalhador, ele tem um tempo de descanso. Então, independente de quão ocupado você é, você tem que tirar um tempo pra Deus. Eu não lembro quem me falou isso, acho que foi o Nicolas. Mas Deus, ele não é prioridade na nossa vida, ele é exclusividade. Meu Deus. Prioridade, às vezes mudam. Uhum. Por exemplo, a minha prioridade no momento é estudo, né? Tô no ensino médio e tudo mais. Mas, às vezes eu tiro um tempo pra descansar, às vezes tem as férias que eu paro de estudar um pouco, descanso. Mas Deus não pode ser prioridade, porque prioridade é uma coisa que às vezes pode mudar, pode acontecer um imprevisto. Ele tem que ser exclusividade. Porque uma exclusividade, você não troca aquilo por nada. E independente do quão ruim tá a sua vida, independente de todos os problemas que você tem passado, eu posso dizer que eu sou uma prova viva de que independente da situação, independente de quem te acuse, Deus tá ali, ele vai te confortar. E é só você orar a ele, pedir o conforto a ele. E uma oração tem poder. Tipo, de verdade, assim, tem muita gente que às vezes pode duvidar disso, mas oração é uma coisa que tem poder. Sim, verdade, É mano. um negócio muito estranho. Eu acho que você já falou Bizarro, também. né, cara? Eu acho que você já falou também que você já orou pra um amigo e ele mudou completamente. Nossa. Você lembra? Sim. Eu lembro de você pregando isso. Eu lembro que tinha um amigo. Os adolescentes vão saber o que é isso, que ele gostava muito de gore. Gente, é bizarro. É horrível. Uma pessoa que gosta dessas coisas Eu não é sei o bizarro. que é isso. Adolescentes, vocês vão entender, vocês vão saber o que é. E eu ficava, meu Deus, isso é muito errado. Como assim a pessoa gosta disso? E eu falei, quer saber? Eu vou começar a orar. Gente, eu comecei a orar por aquele amigo. Nem lembro o que eu orava, né? Mas provavelmente eu falava assim, Senhor, transforma o coração dele e tal. E a gente se encontrou, todo o nosso grupo de amigos, assim. E quando eu encontrei ele, ele falou assim, nossa, gente, eu parei de assistir essas coisas e tal. E eu fiquei tão surpresa, falei, você parou de assistir aquelas coisas? Aí ele falou, parei. Aí eu fiquei tipo, meu Deus, eu orei por esse menino. Eu tava orando pra que isso não acontecesse mais. E eu fiquei, uau, a oração realmente faz Tem coisa poder, né, muito cara? doida. Caraca, Exatamente. que massa, mano. Tipo, encerrar a série de adolescente com um conteúdo desse, sabe? Ah, eu quero dar mais uma coisa também. Ah, eu também Pode ficar à quero. vontade, pode ficar à vontade. Sobre esse exemplo. Cara, eu tenho um testemunho muito esquisito. Pra mim, tipo, é a coisa mais surreal. Uma das primeiras vezes que alguém falou, tipo, nossa, você é um cristão de verdade, nossa, eu vejo Jesus em você, não foi alguém da igreja. Sim, meu Deus. Foi alguém de fora. Tudo que a gente faz, mesmo que, por exemplo, você tá numa sala ali com 20 alunos. Tô colocando pouco ainda, que geralmente tem uns 30, né? Sim. Tu tá lá na sala ali com 20 alunos. Às vezes, ninguém tá nem aí pra você. Eles, tipo, tão todo mundo convivendo, beleza. Mas, às vezes, pode ter uma pessoa só olhando pra você. Ou, às vezes, inconscientemente, todo mundo ali analisa o comportamento um do outro.
E igual eu falei que ano passado, eu tava numa sala que tinha pessoas da igreja, mas que não pareciam, sabe? Não tinham não davam esse exemplo. E eu também era igual a eles. Mas aí Deus foi me transformando. Eu fui parando de falar palavras feias, eu fui parando de falar sobre assuntos ruins. E aí uma amiga minha daquela escola, até hoje eu sou amigo dela até, ela veio e falou pra mim, cara, de todos os que eu já conheci, você é um cristão você é o cristão fiel, o cristão verdadeiro que eu conheço. E independente do lugar que você estiver, sempre vai ter alguém pra você ser um exemplo. E eu também quero falar sobre estudo, aproveitando dois professores aqui, né? Muita gente fala algumas coisas que pro mundo são normais. Por exemplo, tem um menino que vai mal em todas as provas. Pra ele é normal ele falar, eu sou burro. E todo mundo fala a mesma coisa pra ele. Só que a gente não pode normalizar isso. Isso é profetizar uma coisa ruim na sua vida. Acabou uma prova, você fala, nossa, acho que eu vou muito mal, acho que eu vou reprovar. Cara, não, começa a falar coisa boa. Isso não é só em relação a estudo, é em relação a tudo. Você fala, eu sou muito feio. O povo começa a fazer piada de você. Cara, repreende, fala, não, eu sou lindo. Não, eu sou inteligente. Não, eu consigo passar nessa prova. Mas, e o último detalhe aqui, Deus ajuda quem cedo madruga. Se você não estuda, Deus não vai colocar o conhecimento na sua cabeça na hora da prova. Você pode, o que eu faço, né? Chego em casa, dou uma descansada, eu reviso o que eu vi no dia, anoto tudo que meu professor fala em sala, porque sala de aula é lugar de estudo, não de conversa. Amém, Deus. Amém. Eita. Toca, Senhor. Tá. Então eu reviso, anoto tudo que meus professores falam, um dia antes da prova. Oro para Deus abençoar a prova, não só a mim, né? Porque o evangelho fala sobre o próximo. Uhum. Então você fala, Deus, ajuda a mim e aos meus colegas, ajuda o pessoal da minha escola a ir bem nessa prova. E pede para ele te lembrar do que você estudou, te ajudar durante a prova. Às vezes já aconteceu comigo, tem uma questão que eu não sabia nada, não tava, entendendo nada. Aí eu falei, não, depois eu volto. Quando eu voltei, eu tive entendimento total da questão. Abriu a cabeça, eu consegui fazer tranquilo. Então, antes mesmo de você começar a prova, você ora, fala, Deus abençoe a mim, minha sala, repreendo recuperação, repreendo palavras feias. Só isso. Se puder orar com a sala também é uma coisa muito boa. Muito doido. Caraca, massa. Gi. Então, eu queria dar lembrar um pouco do meu testemunho da minha adolescência. Eu era uma adolescente. Eu sou adolescente, mas. Mas eu era. Quando eu era mais nova, eu sofria muito, muito mesmo com ansiedade. Com crise de ansiedade. Uhum. E era algo, assim, que me matava, literalmente. Porque, qualquer coisa me dava uma crise de ansiedade, literalmente. E foi um momento muito do trabalhar do Senhor na minha vida. Eu tinha, 13, 14 anos. E aí foi quando eu conheci a tia Keila. Naquele momento, a questão do divórcio dos meus pais estava me consumindo também. Aí a primeira célula, ela disse que... É engraçado ela dizendo isso. Ai. Ela dizendo que foi até chocante pra ela, porque eu tava literalmente derramando aquilo que eu tava sofrendo sobre o divórcio dos meus pais. Mas depois que eu tive uma cura, assim, realmente do Senhor, num culto de manhã, eu tava orando e eu tive a convicção de que o Senhor tinha me curado. Uhum. Então, desde então, daquele momento que eu falei com a tia Keila também, minha líder, muito importante, gente, a gente se submeter a líderes. Não porque a pessoa vai te manipular e tal, mas porque a gente precisa ter essas referências aqui na Terra. E aí, a questão da ansiedade, o Senhor trouxe cura para minha vida. Mas uma coisa que eu entendi também é de que eu tenho autoridade contra o inimigo na minha vida. Então, o inimigo vinha com palavras de maldição para mim, de que, porque os seus pais se separaram, foi culpa sua, ou você fez alguma coisa errado, ou você é feia, ou você é muito tímida, ou você não consegue. Só que quando a gente tem a voz do Espírito Santo com a gente sabe qual é a verdade. Quando a gente lê a Bíblia, a gente sabe qual é a verdade. Eu lembro exatamente de um dia que eu tava com as minhas amigas e naquele dia o diabo trouxe à minha mente dúvidas sobre o meu gênero. Uhum. E aí naquele dia, assim, eu comecei a duvidar do meu gênero e aí no dia seguinte eu acordei bem cedinho e comecei a ler minha Bíblia e falar com o Espírito Santo. E o Senhor foi muito claro comigo, filha, não, eu te criei para ser mulher. Eu te criei para
como mulher de Deus. É muito lindo ver lá no original, né, no verbo, quando Deus vai criar a mulher, é uma coisa diferente, é como se fosse manual, feito à mão mesmo. O homem o Senhor falou, mas a mulher o Senhor esculpiu. É mais ou menos alguma coisa assim. E aí, então, quando a gente tem essa conexão com o Espírito Santo assim, ó, toda hora, a gente sabe qual é a verdade. A gente sabe o que a gente deve fazer. Claro que não é todo dia que eu vou pro meu quarto, eu tenho uma experiência, meu Deus, Espírito Santo. Tem dia, gente, que é só eu, a minha Bíblia e uma oração. E só. Mas tem dia que o Senhor vem pra nos falar, filha, vai por esse caminho. Ou vai por aquele outro caminho, ou não faça isso. E a gente tem que estar muito sensível à voz dele, pra gente conseguir realmente romper e sair da nossa adolescência de vestes brancas. Meu Deus, mano. E o massa é que a frase que eu sempre escuto, a bênção é pra quem está presente, né? Meu Deus. Pra quem ficou até o final e pegou essas pérolas aqui no final, pegou esses aprendizados Tava aqui. sentindo de compartilhar isso, não, meu Deus. Não, fez totalmente certo. Muito obrigado, né? E, cara, finalizando, mano, 4 vídeos já de adolescente aqui, né? A série que nós trouxe aí pós-encontro. E o cara fechou com chave de ouro, cara. Deus, obrigado, Deus, por tanto conteúdo rico, mano. Tipo, líderes e os conteúdos deles, vocês agora aqui também entregando. Vivido na pele. Sim. E tipo, mano, foi muito top, cara. Cara, a gente que agradece, Dan. Cara, eu e o Marlon Michael estamos aqui lisonjeados. Cara, eu me tô surpreendido. Assim, não que eu não conheço vocês, né? Eu falo, caraca, mano, eles, tipo, soltaram o que dentro do coração mesmo, né? Viu maturidade no que você estava falando. Tipo, trouxe com muita clareza, muita aprendizado, né? Ensinou quem tá assistindo nós, cara. E isso é o que nós, né, quer levar pro público. E, cara, muito obrigado, Giovana. Eu que agradeço de estar aqui. Sou fã. Eu tô realizando um sonho de estar no podcast, nóis, gente. E, Gui, cara, obrigado, ó, mano. Não, você é vida edificante, cara. Nunca nem esperava, nunca nem imaginei no podcast. Não, meu Deus. Estamos aqui pra realizar sonhos. Passei assistir podcast com você. Foi mesmo, mano. Caraca, velho. Top demais, ó. Não gostava, não. Ô, louco. Mano, Aí, tipo, mudando costumes. Caraca, ó aí, Michael, tá vendo? Tá dando certo. E, cara, obrigado de coração. Meu Deus. Muito obrigado por vocês terem tirado esse tempo de compartilhar um pouco da vida de vocês. E vai aparecer o @, né? Caso alguém queira aprender algo, né? Inglês, aprender reforço também, falou que dá aula, né? E, cara, é isso, velho. O conteúdo tá gigante, mano. Muito aprendizado aqui. E você que ficou até aqui, né? Muito obrigado por estar presente aqui. Curta, comenta, compartilha. Não deixe de seguir os nossos patrocinadores. E é isso, cara. Obrigado. Fique com Deus e graça e paz. Tchau, gente. Até mais.